ele pode não ser o instrumento perfeito, mas ele é o melhor que nós temos no Brasil para o investimento anjo no estágio de maturação, né, que o investimento, que o investidor anjo entra na startup. Quer dizer, até usando esse gráfico aqui, que eu busquei até de um livro que eu recomendo a todos, que é Startups, Análise de Estruturas Societárias de Investimento no Brasil. E ele traz uma ideia bem interessante aqui, onde coloca de um lado o investimento e na outra sequência a constituição da startup até o desinvestimento e a sequência gradativa de aportes de capital a partir de seed capital, venture capital, private capital, e aí você tem o investidor anjo num primeiro momento como um investidor, o crowdfunding também, quando a startup ainda está num estágio muito preliminar, muito incipiente de maturação, né? E aí dentro dessa realidade, nesse contexto é que o mútuo conversível se apresenta, né, como uma opção que, embora não perfeita ainda, não fechando todos os pontos, ela é a que melhor, é mais ou menos como aquela, William Churchill dizia que era... Como é que a democracia é o pior sistema, com exceção de todos os outros, né? Então, acho que não é tão radical como isso, o mútuo conversível é uma boa opção, mas ela tem imperfeições, nós vamos ver agora, e por isso que surgem os questionamentos na sequência, e está justificando a gente conversar preliminarmente sobre isso, né? E por que ele se apresenta como uma opção interessante para o estágio da startup, esse estágio preliminar da startup, né? Primeiro porque ele é relativamente simples e rápido de ser formalizado. Ele tem uma flexibilidade nas suas cláusulas contratuais, se permite negociar melhor, mais facilmente do que se você fosse alterar cláusulas de um contrato social, por exemplo, né? Ele permite que a startup opte pelo simples, o que muitas vezes algumas modalidades de investimento não permitem isso, e o regime fiscal do simples é um regime muito favorável à startup, né? Ele também tem baixa tributação, somente terá IOF, se for o caso, e mesmo assim, se o investidor for pessoa jurídica, senão nem o IOF existe. Ele tem flexibilização na questão do valuation também, né, porque ele permite que você faça o aporte agora e converta lá na frente. E ele tem uma boa proteção do patrimônio pessoal do investidor, se mantidas suas características de mútuo, né? Então, e isso é que nós vamos abordar aqui, tá? E aí já agora entrando no se é mútuo ou participação, ele é os dois. Ele é os dois. Ele, num primeiro momento, ele é mútuo, e aí o credor, o investidor anjo, ele entra como credor na operação, e como qualquer credor, ele não responde por dívidas, ao contrário, ele tem um direito perante a empresa. Então, se a startup quebrar, ele é um credor, não há problema nenhum. Num segundo momento, onde há conversão na participação societária, então vira sócio, e aí sim ele tem os riscos de uma sociedade, mas esse período ele é menor, via de regra, porque na sequência se busca o quê? A venda, né, a alienação da participação, e se tudo correr bem, ganhamos dinheiro, né? Mas, essencialmente, né, é um contrato híbrido. E por conta dessa característica de ser um contrato híbrido, um modelo básico de contrato de mútuo conversível em participação societária, ele vai ter uma primeira parte que a gente vai tratar do mútuo, na sua essência, o valor que está sendo entregue, a forma de aporte, o prazo de devolução, a hipótese de vencimento antecipado, juros, correção monetária, eventuais garantias, como se fosse um contrato de mútuo isoladamente considerado. Aí depois, nós vamos ter a segunda parte, que a gente vai tratar da conversão em participação societária. E aqui nós vamos falar dos eventos de liquidez, ou seja, os gatilhos que permitem essa conversão, quando que pode, de que maneira pode, os critérios de conversão, e aqui eu até grifei, porque são questões essenciais, talvez aqui esteja muito da ciência da elaboração do contrato e das regras do contrato de mútuo conversível em participação societária,
E na sequência você vai ter lá uma terceira parte, que você vai tratar das cláusulas que regulam as relações entre as partes, né? Então, são cláusulas econômicas, por exemplo, valuation cap, vesting, ou então as cláusulas de controle, são drag along, tag along, etc. E outras cláusulas, como indenizações, termo de confidencialidade, enfim. Nós vamos depois, até no final a gente vai abordar isso, nós não vamos entrar nesta primeira live, nessas questões de especificar essas cláusulas, que são muito importantes. Esse vai ficar esse objeto da próxima live. Mas, essencialmente, o que é importante deixar é que a estrutura básica de um contrato de mútuo conversível em participação societária, independente dessas cláusulas, que elas são variáveis, a estrutura básica é essa. Você primeiro trata do mútuo, depois você trata da conversão em participação societária e as suas peculiaridades, e na sequência você trata das cláusulas, e aí pode dividir entre cláusulas econômicas, de controle e outras gerais, ou até alguns dividem entre cláusulas que são aplicáveis somente ao momento do mútuo e não são aplicáveis depois da conversão e assim por diante, né? Então, respondendo, é um contrato, que tipo de contrato é? É um contrato híbrido, onde tem numa primeira etapa um mútuo e numa segunda etapa você tem uma conversão em participação societária. Essencialmente é isso é um contrato de mútuo conversível em participação societária. E aí vem o segundo ponto, que é a responsabilidade do investidor perante terceiros. Por quê que vem essa questão? Porque o investidor ele quer segurança também, ele quer ganhar dinheiro, mas ele quer segurança. Segurança em que aspecto? Primeiro, no próprio patrimônio pessoal. Né? Quer dizer, tudo bem, eu invisto ali, mas eu não quero que adentre no meu patrimônio pessoal. Que nós sabemos que muitas vezes pode acontecer a desconsideração da personalidade jurídica, né? Em que, a princípio, o sócio não responde pelo dívida da empresa. Mas, no Brasil, o que deveria ser uma regra virou uma exceção. Então, há várias hipóteses em que a lei permite a desconsideração da personalidade jurídica e que o sócio passa a responder. Então, ser sócio no Brasil acaba sendo um risco muito grande. Então, por exemplo, daqui a pouco a startup quebra e pode entrar uma ação trabalhista, pedir a desconsideração da personalidade jurídica e aquela dívida que era da empresa passa a ser do sócio. Ok. Se você é um credor, se você fez um contrato de mútuo, você está protegido porque você é um credor, você não é sócio. Então, nesse aspecto, o contrato de mútuo nos atende, se não for descaracterizado como mútuo. E qual é o risco que acontece? É que existe um outro aspecto da segurança, com licença, que o investidor busca também, que é a segurança para garantir o próprio investimento. Tudo bem que ele quer arriscar, faz parte do risco, é da essência do processo de investir em startup, você arriscar o seu investimento, mas na medida do possível, você está aplicando o seu dinheiro dentro de uma startup que essencialmente tem os sócios, são pessoas ainda, via de regra, claro que há exceções, mas pessoas ainda novas, com pouca experiência, e por isso que eles buscam smart money, que é justamente para ter algo mais do que simplesmente um aporte de investimento, mas também uma certa orientação. O problema é que muitas vezes esta orientação acaba virando ingerência. Porque há também aquela coisa assim, olha, coloca aquela cláusula também que eles só podem comprar não sei o que, investir nisso e fazer aquilo, se tiver autorização dos investidores anjo. E começa a acrescentar, e daqui a pouco o cara, para fazer a compra do papel lá do escritório, tem que ter autorização do investidor anjo. Então, ele carrega a mão na ingerência. E quando ele carrega a mão na ingerência no contrato, esse contrato se descaracteriza como um contrato de mútuo e pode ser confundido como, em verdade, um investimento, uma sociedade de fato. E quando tem a sociedade de fato, você tem risco de responsabilidade perante terceiros e aí, por consequência disso, o seu patrimônio pessoal está em risco. Então, é um paradoxo, porque você, na busca de defender o seu investimento, algo menor do que o seu patrimônio pessoal, você carrega a mão na ingerência e, por conta disso, você põe em risco o seu patrimônio pessoal.
Isso quer dizer que você não pode ter ingerência? Não, não é isso que nós estamos dizendo. Você pode ter alguma ingerência, você pode ter algum controle sobre essa operação. Você não pode exagerar nisso, porque você vai descaracterizar o contrato de mútuo. E descaracterizando o contrato de mútuo, você põe em risco o seu patrimônio pessoal, porque pode ser considerado uma sociedade de fato, ou seja, o juiz pode entender que você, em verdade, é sócio. Se você é sócio, você responde, junto com os demais sócios, por uma dívida trabalhista, por exemplo. Então, essencialmente, esse é o risco que você tem. Então, qual é a situação? Né? Aumenta a ingerência, descaracteriza o mútuo, caracteriza a sociedade de fato, e então tem potencial responsabilidade perante terceiros. Qual é a saída disso? É você ter bom senso, você saber como dosar esse nível de controle sobre o investimento que você fez. Algum controle pode ter, não pode ter em excesso. E na mesma lógica, gente, é a pergunta também quando... Bom, mas tem que ter lá no contrato de mútuo, tem que ter lá a possibilidade de cobrança desse mútuo. Veja, não é essa a lógica. Ninguém investe em startup para cobrar um mútuo depois. É verdade, nós sabemos disso. Mas não se lembrem que, como eu falei no início, nós estamos falando de um instituto que é importado. E normalmente não teria por que você colocar essa possibilidade lá. Mas o problema é que se você não coloca, novamente, na mesma lógica que nós falamos anteriormente, você pode estar descaracterizando o contrato de mútuo. Então, se você pegar o direito brasileiro, o que é mútuo? Mútuo, de acordo com o artigo 586 do Código Civil, e eu juro que é os únicos 2 artigos que eu vou transcrever aqui, tá? Para não virar palestra de advogado, o mútuo é um empréstimo de coisa fungível, né? E o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante. Então, é da essência do contrato de mútuo que haja a possibilidade de restituição. Se eu tiro essa possibilidade, esse contrato de mútuo pode ser interpretado como, na verdade, um contrato de investimento puro e simples e, portanto, você é sócio. E o mesmo se aplica à cobrança de juros. Ah, mas não está lá, botou no contrato, eu não quero cobrar juros dos caras. Você pode até não cobrar, mas tem que estar lá no contrato, porque senão vai parecer que não é um contrato de mútuo efetivamente. E aí, se não é um contrato de mútuo, se você remove a possibilidade de cobrança do mútuo, você descaracteriza o mútuo e, por consequência, você pode acarretar responsabilidade, você pode ter responsabilidade perante terceiros, porque vai se considerar que, em verdade, é uma sociedade, você não é um mutuante, você é um sócio, né? E como é que acontece essas coisas, gente? Mas se acontece na prática, pode acontecer sim. Na hora que uma startup quebra, né? O empregado que está lá sai correndo atrás de quem ele quer receber dinheiro e ele vai lá e chega para o advogado dele e entrega um papelzinho lá, olha, os sócios são esses aqui, tem esse pessoal aqui, eu não sei como é que é o nome do negócio direito aqui, é tal de contrato mútuo conversível em participação, e eu tenho isso aqui, que você acha? Aí o advogado vai olhar, vai ler, vai ver que tinha uma ingerência imensa na empresa, que o investidor tinha ingerência na empresa, que o investidor, em verdade, nem tinha possibilidade de previsão de cobrança desse empréstimo, não cobrava juros, nada. Na verdade, isso aqui era sócio. E vai entrar com a ação contra, vai botar todo mundo no polo passivo da ação. E aí, na sequência, um juiz vai analisar isso e aí ele vai olhar para o coitadinho lá do dono da startup, que, infelizmente, não deve ter mais dinheiro nenhum, senão ele não teria buscado dinheiro com o investidor anjo, e vai olhar para o investidor anjo, que é um investidor, que está investindo em várias startups, a tendência dele é redirecionar para o investidor. Toda hora vai acontecer isso? Não, isso é exceção, mas nós estamos fazendo um contrato para tentar prevenir riscos, né? E se fosse quando tudo dá certo, não precisa de contrato. O contrato é importante quando não dá certo. Então, nós temos que prever essa possibilidade. E a maneira de se prevenir isso é justamente mantendo a característica do contrato de mútuo. É inversamente proporcional. Quanto mais você descaracteriza o mútuo, menos segurança você tem. Se você exagerar na ingerência, porque você quer garantir o seu investimento lá dentro, você quer ter controle sobre a operação, você está descaracterizando o mútuo, você está aumentando o seu risco. Se você não prevê a possibilidade de cobrança,
desse mútuo, você está descaracterizando o mútuo e você automaticamente está aumentando o seu risco, e a mesma forma a questão de cobrar juros ou não. Então, basicamente é isso, né? Essa questão é importante vocês terem em mente, esse jogo, e não está se dizendo aqui de novo que não se possa ter a ingerência, mas tem que ter esse controle, não pode pesar a mão. Então, agora eu vou passar a palavra para o João, que vai fazer o comparativo do contrato de mútuo conversível com outras formas de investimento. João. Tá bom, perfeito. Obrigado, Marcelo. Vocês estão vendo a minha tela aí já? Acho que estão, né? Eu não sei se não Basicamente... está a minha, João. Oi? Não, né? Mexe um pouco na tua tela, só para ver se... então tá. Você tá na tua... Então tá. Estou com vocês aqui. Negócio do Zoom aqui, agora ele não aparece o que está compartilhando, e aparece só o quadradinho do Marcelo aqui. Então eu fico meio sem o retorno, né? Como dizia o Tim Maia. Mas, bom, vamos lá, gente. Primeiro, obrigado pela oportunidade. É legal falar de temas jurídicos, né? Nosso desafio é grande, porque a gente tem que falar tudo isso de uma forma leve, né? Eu acho que, enfim, essa questão do mútuo, ela... E aqui deu de novo aquele... Tem um coração na tela. Pois é, eu não sei o que acontece. E a Luísa fez um enfeite aí na tua tela. Tadinha, antes fosse. Mas compartilhar a tela 2. Foi? Voltou, Foi. né? Tá. Então tá bom. Então aqui, seguinte, como o Marcelo estava falando, o que é importante quando a gente trata de um contrato é, claro, amarrar determinadas situações, né? E num contrato, vamos lembrar que eu posso colocar tudo aquilo que a lei não me proíbe, eu posso fazer, tá? Esse é um conceito importante para a liberdade contratual, né? E o conceito na prática que é importante é o seguinte: o contrato serve para amarrar determinadas situações, mas ele serve principalmente para desamarrar determinadas situações. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Existe até contrato verbal, né? Que a gente não precisaria nem redigir. A SCP, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, também é uma modalidade que eu consigo fazer até, se for o caso, sem redigir nada, né? Então, por que é importante a gente ter um contrato? Para a gente conseguir desatar determinados nós, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Para esmiuçar um pouquinho mais o contrato de mútuo, os detalhes desse contrato de mútuo, a gente vai comparar rapidamente aqui com outros tipos, tá? Então, assim, a modalidade mais óbvia, eu me torno sócio da startup desde o começo, já subscrevo as cotas e entro como sócio. Segunda possibilidade, a nossa famosa SCP. A terceira possibilidade, que é o contrato de participação, aquele da Lei Complementar dos Simples, tá? E debêntures conversíveis em participação societária, né, na nossa letra D, e por fim, uma opção de compra, tá? Vou falar muito rapidamente, assim, vantagens e desvantagens. Então, se eu faço um investimento direto numa startup, né, já compro logo de cara as cotas, como eu já vi, né, e depois já tive que consertar, né, determinadas situações. O que acontece? O sócio já entra logo de cara, já vota naquele percentual, já pode colocar determinadas decisões que tem que passar pelo crivo dele, né? Então ele tem um controle maior, ele pilota um pouquinho mais, né? Desvantagem, claro, é um negócio já logo de cara já é burocrático, porque eu já envolvo registro na junta comercial. O meu valuation já é aquele definido desde o começo, porque eu vou entrar já como sócio, então eu vou ter uma quantidade X de cotas, né? Se eu for, como é a lógica do investimento anjo, um investidor minoritário, né? Eu vou ter pouca ingerência, porque eu vou ter um percentual lá de 5%, alguma coisa assim, e não vou, em muitos casos, conseguir fazer prevalecer a minha vontade, né?
eu assumo logo de cara um risco de responsabilidade pessoal num caso de desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, é um outro paradoxo, né, Marcelo? Você estava falando do primeiro, o segundo é o seguinte, o anjo ele é o minoritário, mas muitas vezes ele é o bolso, né? Ele é o que tem recursos para qualquer credor ir buscar, né? Então a gente fica nessa situação. Eu estou agora trabalhando numa outra questão de desconsideração da personalidade jurídica. Se eu começar a contar, assim, a história é de 1982, tá? Uma assinatura numa ficha de junta, tal, e agora o quê? Quase 40 anos depois, tá trazendo um problema, né, para essa pessoa, tá? Então, não é brincadeira, isso acontece mesmo. Esse caso é trabalhista, né? Então, acho que isso já explica muita coisa. E tem uma questão que é o seguinte: se eu fizer um investimento através de um veículo meu, se eu tiver uma holding minha, por exemplo, fizer um investimento na startup, a startup fica limitada na questão do simples, tá? Então, do ponto de vista tributário, pode não ser interessante também, tá? Segundo formato é esse da sociedade em conta de participação. A sociedade em conta de participação é sociedade no sentido amplo, né? Ou seja, é um contrato. SCP é mais um contrato, tá? Então, eu tenho empresa ou startup, aqui no nosso caso, tá certo? Que é chamada pela legislação atual de sócio ostensivo, tá? Esse sócio ostensivo se relaciona com todo mundo, se relaciona com os clientes, com os fornecedores, com os empregados, com terceiros em geral, tá? Ele é a cara da entidade, tá? Por trás dele, eu tenho uma pessoa física ou uma jurídica, que é chamado nesse formato atual da legislação sócio participante, né? Antigamente era sócio oculto, né? Nos tempos de faculdade, né? E aí existe entre eles um contrato, tá? Que é muito flexível, né? Enfim, admite-se qualquer forma de contratação entre eles, claro, desde sempre que a gente obedeça aquele princípio de não violar e não extrapolar o que a lei autoriza, né? E aí existe uma contabilidade separada, né? Essa contabilidade serve para apuração dos lucros, e aí os lucros são distribuídos para o sócio participante com base no que estava previsto no contrato, tá? Então, assim, é muito simples implementar a SCP, né? Porque eu não tenho que passar por registro de junta comercial, não tenho que arquivar meu contrato em lugar nenhum, tá? Eu posso participar somente no negócio de, como a gente brinca no escritório, né, Marcelo? Tenho banana e maçã, mas eu só quero fazer negócio com você com banana. Maçã, eu não entendo nada, então não vou participar. Então, eu fico somente naquele negócio da startup, eu não participo de todas as operações, tá? Quando a gente fala em termos de distribuição de resultados, o que acontece? Depois que a startup foi lá, apurou fez a sua própria contabilidade, desculpa, a gente já fugiu da palavra. Depois que ela faz a própria contabilidade, isso é distribuído como dividendos para o sócio, tá? Então a tributação é isenta, né? Atualmente. E a SCP, ela pode ter um regime tributário independente, tá? Então, ela pode optar pelo lucro presumido e a sócia principal, a startup, está no lucro real, vice-versa, tá? Isso é possível. Eu tenho uma limitação, né, em termos de desvantagem, que é opção pelo simples, né? Toda vez que eu colocar uma startup que estiver no simples, eu tiver um sócio, a pessoa jurídica, ou a própria startup investindo numa SCP, que é considerada pelo fisco como uma pessoa jurídica, eu tenho uma limitação de simples, tá? Falando, né, a respeito da ingerência na SCP, o que acontece? Eu não posso exagerar muito na mão, eu, investidor, né, na qualidade de sócio participante, eu não posso ter muita ingerência, senão eu posso caracterizar uma sociedade de fato, e aí a responsabilidade passa a ser muitas vezes ilimitada, tá? Se eu participar, por exemplo, um exemplo legal de SCP, né? Então eu faço assim, bom, tem uma startup que tem determinado software e eu sou sócio investidor e eu vou fazer as vendas para essa startup, né? Pô, legal, negócio legal, eu sou o smart money aqui da
operação e eu tenho vários canais de venda e eu mesmo vou lá e faço os contratinhos de venda em nome da startup. Pronto, aí eu já infringi o artigo 993 ou alguma coisa assim do Código Civil, em que eu fiz a participação no negócio com terceiros, e aí nesses negócios com os terceiros eu sou responsabilizado, tá? Então, é um cuidado que a gente precisa ter com SCP, tá? Aí vem a nossa próxima modalidade, que é o contrato de participação, é aquele da modificação da lei do Simples, tá? O que me parece dessa história do contrato de participação? Eu acho que assim, havia uma boa intenção, mas faltou, não sei, esmiuçar mais um pouco com as práticas de mercado, entender exatamente o que é, tá? Porque assim, você tem ali poucos artigos, né, que foram inseridos na lei do Simples, tem formulações importantes, mas tem brechas muito grandes também, né? Então, quando vem uma lei dessa forma assim, muitas vezes acaba criando tanta insegurança que as pessoas na prática não usam, né? Então, bom, a burocracia é muito baixa, porque eu faço simplesmente esse contratinho de participação e já posso fazer o investimento, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque veio de forma expressa na lei do Simples que eu não sou responsabilizado, mas nem em caso de desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, o investidor fica protegido, tá? Não tem restrição pelo Simples, porque o investidor não é um cotista da sociedade, tá? Ele faz um aporte, tá? Então, aquilo não é nem receita da sociedade, também não é capital social, né? Eu posso ceder esse investimento, essa participação, melhor dizendo, eu posso ceder a terceiros. Não interfiro, não mexo no cap table, né? Porque eu não tenho cotas, tá? Eu tenho um investimento paralelo, não é receita da startup, como eu já tinha falado. Eu tenho, como investidor, na hora da saída, eu posso exercer o direito de preferência, quando o fundador vai vender a startup com o terceiro, ou eu tenho também o meu famoso tag-along, eu tenho direito de venda conjunta, tá? Então, assim, vejam que na legislação existem vantagens, entendeu? Ela foi estruturada ali para trazer benefícios, né? O que faltou? Bom, aí eu já tenho algumas restrições, né? Limitação de faturamento, ME ou EPP, né? E a gente espera que as nossas startups explodam de faturamento, né? Então, o faturamento da EPP aí acaba sendo restritivo, né? A questão de distribuição de lucro, eu tenho uma regra de remuneração inferior a 50% do lucro da investida, então já é uma restrição, tá? Claro que, sendo startup, a gente muitas vezes não espera, né, que exista distribuição de lucro, né? Tem até uma discussão interessante, só fazendo parênteses, né, mas mestrado de finanças tem uma teoria econômica, né? Depois o Hovner, ou enfim, quem puder me ajudar com isso, mas do ponto de vista de escolha de investimento, né? Você escolhe para investir em ação de uma empresa que distribui dividendos ou não distribui dividendos? Quem distribui dividendos garante para o sócio que ele vai receber um dinheirinho, tá bom, é uma forma de remuneração. Só que a outra forma de ver isso aí é o seguinte: bom, se a empresa está com caixa sobrando para distribuir dividendos, é porque ela não tem projetos legais para investir o dinheiro. Então, existe na teoria de finanças quem critique, né, a distribuição de dividendos, né? Mas, enfim, só um parênteses. Voltando aqui, questão de resgate. Então, tem uma limitação temporal, mínimo de 2 e máximo de 7 anos, tá? Não sei por que a legislação colocou isso aqui, né? Essa limitação temporal. A tributação, aí, isso foi uma coisa, assim, eu não sei, eu confesso para vocês, né, que, pô, minha escola de formação é a área tributária, né? A legislação coloca que ficará a cargo do ministro da Fazenda, do Ministério da Fazenda, definir a forma de tributação. Eu tenho cá minhas dúvidas se uma lei pode instituir dessa forma, dizendo que vai ficar a cargo do ministro dizer como é que tributa ou não tributa, tá? Mas aí veio o Ministério da Fazenda e, através de uma portaria, estabeleceu que a tributação é como se fosse rendimento de aplicação financeira. Então, é aquele R regressivo, tá? De acordo com o tempo, tá? Desvantagem. Assim, tem que tomar cuidado para fazer esse tipo de contrato, porque são tantas regrinhas ali no lado das vantagens, né?
que se eu descumprir alguma, eu corro o risco de descaracterizar esse contrato e aí, no extremo, eu poderia perder essa proteção do patrimônio pessoal, né? E tem um outro ponto que é apontado aí na literatura, né? Dessa específica, né? De questões jurídicas para startup, mas que é uma coisa interessante, é verdade. Você não tem no Banco Central um código específico para essas questões, né? Para contratos de câmbio dessa natureza, porque no ROF, você tem especificamente ou investimento direto ou você tem empréstimo, né? Então, a participação aí não é nenhuma coisa nem outra, então fica essa dúvida, tá? Mas, enfim, é uma legislação que, do lado da proteção do investidor, ela traz um artigo bem forte, assim, né? Que, poxa, imagina se existisse uma lei falando que investimento anjo em geral, sem esse monte de restrição, mas investimento anjo em geral não fica sujeito nem mesmo pelo artigo 50 à responsabilização pessoal, né? Ia ser maravilhoso, né? Bom, opção de compra. A opção de compra não é propriamente uma forma de investimento, né? Vamos passar para os detalhes. A opção de compra, e claro, a gente está fazendo exercício comparando com o contratinho de mútuo, né? Como o Marcelo colocou, ainda é o que de melhor nós temos, tá? A opção de compra é um direito que pode ou não ser exercido, tá? Como é só um direito que eu concedi a um terceiro, não é uma participação societária, eu posso dar uma opção de compra para uma pessoa jurídica e não ficar, startup, né? Não ficar vedado em termos de opção pelo Simples. Então, é uma coisa interessante. Não é uma dívida da sociedade, porque somente no momento em que for exercida essa opção é que eu vou ter que entregar as minhas cotas, tá? Então, não afeta o meu balanço, né? Como é um instrumento derivado, aí é uma adaptação também, tá? A opção de compra é um negócio que nasce no mercado financeiro, né? Lançamento de opções de ações. Então, eu tenho um preço de lançamento e um preço de exercício, né? Qualquer operação, se eu for mexer na Bovespa, por exemplo, tá? Então, aqui, eu já vi contrato que não tem esse negócio. Então, chama de opção de compra, mas não tem preço de exercício. O negócio, sabe? Eu não sei, eu acho melhor colocar um preço simbólico e se basear, então, já que é um derivado do direito financeiro, a gente trabalhar com os mesmos institutos, do que simplesmente não conter nada, né? Pelo menos eu tenho onde me segurar, um vendaval, né? Tem as questões de como exercer, né? Porque se eu recebo uma opção de compra de uma sociedade e essa sociedade começa a transacionar com terceiros e essa startup não informa para o terceiro que eu tinha uma opção de compra, eu posso ficar meio que pendurado ali, ter que brigar para entrar na sociedade, né? Dar uma confusão. Então, para isso é interessante eu ter uma procuração em causa própria, tá? Um instrumento que vai efetivamente me autorizar o exercício dessa opção. Uma desvantagem, a gente quer que o founder tenha uma participação importante na startup, né? E que ele fique motivado, né? Em termos de resultado e tal, porque ele tem que dedicar 24 horas por dia ali para fazer o negócio acontecer, né? Então, eu vou lá na frente já prever que eu vou ter uma diluição, essa diluição não pode ser muito grande, enfim, fica uma questão pendente aí de como que eu vou operacionalizar, tá? Mas ela vai acontecer, né? Tem que ter prazo. Já vi também contrato de opção de compra que não tinha prazo, umas coisas sem pé nem cabeça, entendeu? Então fica difícil a gente sustentar isso, né? Juridicamente, tá? E tem uma última questão que é o seguinte, né? A startup é muito dinâmica, então eu coloco uma opção de compra e naquele momento fazia sentido naquelas determinadas condições e depois as condições da startup mudaram, né? Então é difícil prever esse dinamismo numa opção de compra. Talvez tenha que fazer alguns anexos, adendos, enfim, mudando as condições, né? E esse aqui a última desvantagem é o seguinte, aqui não é um aporte efetivo na startup, né? Então, pô, qual que é a lógica do Smart Money? Eu colocar uma grana na startup para ela usar como combustível, né? E parte desse combustível também vem na ajuda de mentoria, todo o auxílio que o anjo pode trazer.
Se eu tenho só uma opção de compra, eu fico lá, sabe, com a possibilidade de exercer a minha entrada na startup, mas até aí a startup não viu dinheiro nenhum entrar no caixa, né? Então, não é uma coisa que, do ponto de vista da startup, poderia ser muito interessante. Acho que um dinheiro na startup funcionaria melhor, tá? Mas, enfim, é uma possibilidade, é um negócio que existe, tá? Debentures. Também existe uma discussão a respeito de debentures conversíveis em participação societária. O que é debenture? Debenture é um título de crédito, tá? Debenture é um título que normalmente é lançado, muitas vezes até no próprio mercado financeiro, tá? Mas pode ser feito em transações particulares também. Mas, assim, é como se fosse um cheque, tá? Por isso que ele tem a natureza de um título efetivo, tá? Ele pode ser exercido de forma conversível ou não, ou seja, ou eu tenho direito lá na frente de receber de volta determinado valor, ou eu posso prever a conversão, tá? A conversão não é obrigatória, então o contrato me permite essa flexibilidade também, tá? Outro ponto, né? Como eu não sou sócio, eu só tenho um cheque na mão, eu sou um credor da sociedade, então eu não respondo por patrimônio, assim. Nunca vi caso nenhum, né? Se alguém conhecer, me avisa, por favor. A gente gostaria até de saber como é que algum juiz construiu alguma coisa nesse sentido, mas nunca vi caso de debenture, de titular de debenture, ter o patrimônio pessoal comprometido por causa de dívida da startup, né? Vantagem, existe uma legislação específica, né, para sociedades por ações, então, se eu tenho se eu investir numa startup que já é uma SA, é tranquilo, eu posso fazer, tá? Porque já tem a previsão legal para tanto, né? Desvantagem, é um título de crédito, é um título de dívida, né, para a startup, então afeta o nível de endividamento dela, né? A tributação é considerada como uma aplicação financeira, então também é imposto de renda regressivo, tá? A questão do IOF se repete, né? Claro, isso é em todos, né? Se o mutuante for pessoa jurídica, eu vou ter o IOF, mas isso é comum a todo mundo. Complexidade documental, assim, não é um negócio tão fácil de fazer essa emissão de debêntures, tá? Mesmo que eu faça uma emissão privada, eu tenho aí um certo gasto, né? Como o Rubens estava brincando, gasta por folha com advogado, né, Rubens? Então, assim, esse é um caso que vai gastar bastante por folha, e haja folha, viu? Aí vai ter contrato para cima e para baixo, isso mesmo se eu for fazer uma emissão privada, né? Para poucos, tá? Então, assim, tem bastante documento a se produzir. Uma grande desvantagem é a seguinte: o Brasil é um país curioso, né? Porque eu comecei falando para vocês que aquilo que a lei não me proíbe fazer, eu posso fazer, não foi isso? A não ser que eu seja dos órgãos governamentais, né? Mas aqui existe uma celeuma, né? Existe uma grande discussão, porque a legislação não fala especificamente, olha, limitada pode fazer debêntures conversíveis, como tem lá bonitinho para SA. Então, tem gente, leia-se, Junta Comercial do Estado de São Paulo, tem gente que acha que não pode fazer, né? E tem outra corrente que já fala, olha, o novo Código Civil, a limitada tem aplicação subsidiária da lei das SAs, então, como não está proibido, é permitido fazer. Mas, assim, você entra num nível de discussão que, pô, tira o foco, né, da startup. Eu quero só fazer um investimento, que começar uma briga se eu posso ou não fazer determinada operação. Isso é atrito, né, que você usa, você gera no investimento, e você acaba desviando muita energia boa para um negócio que não vale a pena, né? E a junta comercial simplesmente não registra. Tem enunciado de 2015, acho que mas enfim, tem um caso específico lá que simplesmente não registraram, e depois disso é muito difícil você conseguir fazer pela junta comercial, né? Um registro propriamente bem feito, né? Existe uma outra questão aqui também, só falando rapidamente, mas tem que entender que não seria necessário nem registrar na junta comercial, você poderia fazer de uma forma privada. Mas assim, você imagina, caramba, eu vou fazer uma captação aí numa startup de 300 mil reais, né? De vários investidores anjos, aí colocar 10 anjos na jogada. Pô, eu vou gastar boa parte disso brigando com a junta, sabe, com um advogado, com um despachante, para ver se eu consigo fazer. Aí vou chegar à conclusão que a junta não vai aceitar.
aí eu vou fazer de forma privada. Eu vou ter que convencer 10 polyangels de que eu não preciso colocar na junta comercial, um negócio que eu resolveria muito mais facilmente desde o começo se eu optasse por um mútuo conversível. Então, assim, não faz muito sentido, tá? Existe, mas se fosse um investimento em SA, talvez fosse mais, mais tranquilo de se fazer, tá? Como vocês viram, assim, a gente tem bastante coisa para falar, né, sobre mútuo conversível, né? É um desafio, né, que a gente tem em mãos, né, Rubens, de assim, pô, se o mútuo conversível é o melhor investimento, então a gente tem que realmente saber fazer da melhor forma, e a gente tem que ser, nós precisamos nos tornarmos os melhores, né, nessas questões do mútuo conversível, e por isso que a gente alonga um pouco a conversa, né, obviamente a gente não ia conseguir encerrar tudo na primeira conversa, é um ciclo de lives, né, que a gente está querendo fazer, né. A gente já tem um segundo encontro previsto especificamente sobre isso, né? Ainda falando sobre o mútuo conversível, né? Enfim, é um esforço, né, de todos nós, né? E primeiro agradeço, né, o tempo de vocês à disposição da gente falar por tanto tempo assim, porque é uma curva de aprendizado, né? Então depois a gente vai usar e vai usar bastante essas questões na prática, né? Então, no segundo encontro, que está previsto para a semana que vem, quinta-feira, a gente pretende falar das questões de alinhamento do grupo de anjos, né? Porque eu tenho ali 10, 15, 20 anjos investindo, são 20 cabeças pensando de uma forma diferente. Como é que eu faço para trabalhar uma ideia de unidade perante a startup, né? Isso é uma questão bem importante. A garantia de fluxo de informações, né? Aquele paradoxo que eu estava comentando, que o anjo ele é minoritário, mas ele precisa de uma proteção adicional, né? Porque muitas vezes é o bolso onde vão buscar a responsabilização, né? E mesmo não sendo esse o caso, eu também preciso ter uma garantia, né, de que aquele dinheiro que eu coloquei na startup vai ser usado efetivamente para aquilo que a startup prometeu fazer, né? Não para nos bons tempos a startup podia viajar, né? Hoje em dia não sei o que faria mais com o dinheiro. Depois as cláusulas mais usuais, né? Então aqui a gente tem cláusulas econômicas, cláusulas de controle, cláusulas outras, tal. Todas essas cláusulas, gente, a gente não vai esmiuçar agora, tá? Eu vou até pedir para vocês, assim, se vocês quiserem falar de cláusulas específicas, a gente vai anotar a dúvida, né? E a gente se compromete a tratar mais detidamente na semana que vem, né, sobre essas cláusulas, tá? E, enfim, eu acho que em termos de apresentação era isso que a gente tinha, tá? Então, primeiro, obrigado. Olha, falamos bastante, hein? Meu Deus do céu. Falamos muito, né? Mas vamos, eu gostaria de abrir para perguntas, né? Não sei se já tem perguntas aí. Cadê o Rubens? Então, João, a gente passou um pouquinho do tempo, então fica assim a critério quem puder continuar, né? Mas nós temos aí já no chat, se você dá uma olhadinha, tem 5 ou 6 perguntas lá que foram colocadas, tá? Ótimo, tá bom.